A existência humana é influenciada por diversas variáveis, mas uma constante inevitável é a morte. Há muito tempo, a reflexão sobre a finitude da vida e como as pessoas lidam com isso tem sido objeto de estudo e de reflexão. As diferentes concepções sobre a morte ajudam a moldar o ideário desse momento inevitável da vida. Segundo o filósofo Epicuro, a morte não deve ser uma fonte de preocupação, já que se trata apenas da ausência de sensações. O sofrimento não vem da morte em si, que não está presente, mas sim da ausência causada pela sua iminência. Epicuro argumenta que aquilo que não nos perturba quando presente não deveria afligir-nos enquanto está sendo preparado. A concepção ocidental da morte é influenciada por fatores culturais, simbólicos e sociais. Na Idade Média, a morte era uma oportunidade de interação social. Os cemitérios eram lugares movimentados, com pequenas feiras e diversão comunitária, e a imagem da morte em si não era vista como algo macabro. A morte era aguardada no leito, em uma cerimônia idealizada pelo próprio indivíduo que estava morrendo, e a família e os seus amigos tinham livre acesso ao quarto onde ocorria o cerimonial. As crianças também acompanhavam o processo, o que é raro nos dias de hoje. No entanto, ao longo dos séculos, a ideia de morte foi gradualmente mudando. A noção de descanso ou julgamento deu lugar à ideia de decomposição e odores desagradáveis, e os cemitérios passaram a ser vistos como fonte de poluição. Nos séculos XVI e XVII, a morte se tornou uma fonte de angústia. As pessoas começaram a encará-la de duas maneiras, como uma possibilidade de controle do futuro através da vida eterna, ou como uma forma de imobilização do tempo, conservando os mortos. Com os avanços da ciência no século XVIII, a morte começou a ser vista como um problema médico, ultrapassando seu aspecto de limite da vida. Atualmente, a morte perdeu o caráter social que tinha no passado. Como frequentemente acontece em hospitais, a morte é vista como um fracasso dos médicos. É considerada uma consequência indesejada de uma doença, causando desconforto aos profissionais e levando a debates técnicos para identificar possíveis erros que possam ter causado a morte daquele paciente. A partir do século XVIII, as encenações fúnebres começaram a aparecer, caracterizadas por choros, gemidos e desmaios, com a estética fúnebre romântica dissimulando a rejeição da finitude. A cor preta passou a ser associada ao luto, diferenciando os mortos dos vivos e realçando a natureza sombria da morte. Foucault explica que o culto moderno aos mortos não se baseia em motivos teológicos, mas sim em razões político-sanitárias em respeito aos vivos. Como resultado, os cemitérios individuais, com caixões individuais e sepulturas familiares, surgiram como uma medida contra os fenômenos epidêmicos ou endêmicos que eram causados pelo amontoamento dos cemitérios no século XVIII. Isso representava uma grande parcela dos problemas sanitários que as populações das cidades em crescimento enfrentavam. Foucault ainda afirma que, para que os vivos estejam protegidos da influência nefasta dos mortos, é necessário que os mortos sejam tão bem classificados quanto os vivos, ou até melhor. Com a ascensão das ideias iluministas, houve uma separação entre corpo e alma, deixando de lado o mistério, a magia e a religiosidade, em favor de uma abordagem mais científica da morte. O resultado disso, especialmente nos séculos XX e XXI, é a diminuição e a privatização do luto, a neutralização das cerimônias e a redução dos sentimentos e emoções associados ao fim da vida. Embora a morte tenha sido vista como natural até o século XIX, ela nunca foi considerada um evento banal. Até então, a perda de um ente querido ou a iminência da morte eram experiências temidas, mas enfrentadas com resignação. Saber da morte iminente era considerado essencial para que a pessoa pudesse tomar suas últimas providências e expressar seus últimos desejos. No entanto, a sociedade ocidental atual encara a morte de maneira diferente. Os seres humanos lutam constantemente contra a morte e não a enfrentam com tranquilidade e resiliência como faziam antigamente. De acordo com Elizabeth Kubler-Ross,
Isso acontece porque morrer hoje em dia é visto como algo triste, solitário, mecânico e até mesmo desumano. O tabu em torno da morte na sociedade moderna é um obstáculo até mesmo para que se possa discutir o tema e enfrentar as questões relacionadas ao fim da vida. Para Epicuro, isso não faz sentido, afinal, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. O sofrimento individual relacionado à morte está ligado aos momentos que antecedem a ação de morrer. Para falar sobre morte digna, é preciso considerar as circunstâncias da vida. Fernando Schramm argumenta que a morte, a finitude e a vulnerabilidade fazem parte da essência dos sistemas vivos e que a vida e a morte são duas faces inseparáveis da existência humana. Pensar na morte é pensar na efemeridade da vida humana. Falar sobre a morte tornou-se difícil devido à carga valorativa mórbida e assustadora associada a ela. Proporcionar uma morte digna exige uma desconstrução axiológica que permita viver dignamente durante os momentos finais da existência de uma pessoa. A recusa e o medo da morte são mais presentes em sociedades que enfatizam a individualidade. Elizabeth Kubler-Ross argumenta que a morte sempre foi abominada pelos seres humanos porque o subconsciente humano não consegue vislumbrar um fim para a sua própria vida. Nesse sentido, é necessário desconstruir esse ideário da morte como algo a ser a todo custo evitado e buscar formas de viver esse momento com dignidade. Compreender o aspecto pessoal que está relacionado à morte digna engloba valores espirituais, morais e motivações de vida. A morte é uma experiência individual e plural que deve ser respeitada e cuidada até o fim. Afinal de contas, só se pode ter uma morte digna quando se tem uma vida digna.